Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é André Pereira Vieira, sou professor e consultor da empresa Professor Antonieta Cursos e Capacitação. E neste vídeo vamos falar sobre mais um assunto referente às licitações públicas, o objeto da licitação. Mais precisamente na questão do direcionamento do objeto. Você já deve ter se deparado, seja como fornecedor, por exemplo, com uma licitação onde a administração exigiu uma determinada marca, ou você mesmo, agente público, já pode ter se deparado com a situação de ter que exigir ou ficar com receio. Posso exigir? Não posso exigir? Determinadas características eu posso colocar? Não serão restritivas? Então, o intuito desse vídeo é tentar esclarecer isso aqui para quem trabalha com a licitação, principalmente nesta descrição. Então, o objeto da licitação ele pode ser direcionado? Pessoal, de antemão, eu quero falar para vocês o seguinte: a licitação, ela trata-se de um direcionamento. A administração pública vai direcionar a contratação para atender a sua real necessidade. Não adianta a administração querer comprar um caminhão para levar uma determinada carga e licitar o veículo mais barato. Por quê? Porque o veículo mais barato vai ser um carro popular. E um carro popular não vai atender às reais necessidades, que é o quê? Levar tantos quilos de carga. Tá certo? Então, a administração pública, toda vez que ela vai comprar, que ela vai licitar, ela faz um direcionamento. O que não se pode fazer é o direcionamento chamado ilícito. O que é o direcionamento ilícito? É aquele direcionamento aonde, na descrição do objeto, foi colocado algo que seja irrelevante ou desnecessário, como a própria Lei 866 e a Lei 10.520 falam, que o objeto da contratação ele deve ser definido de forma precisa e detalhada, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a sua competição ou a sua realização. Notem, o que não pode ser colocado na descrição do objeto é algo que seja irrelevante ou desnecessário. Se aquilo for realmente relevante ou necessário, deve estar lá e aí estamos com direcionamento. Então, toda vez que a administração for licitar, ela vai direcionar. Agora, tem que ter os limites. Então, direcionamento pode ocorrer? Pode, na verdade, sempre é um direcionamento. Tá, e marca? Marca também pode? Marca também pode. Não é a regra, mas existe a possibilidade de indicação de marca. Por quê? Porque às vezes só aquela marca é que de fato vai atender às necessidades da administração pública. Apesar, por exemplo, aqui no artigo 15 da Lei 866, parágrafo 7º, a legislação trazer o seguinte: nas compras deverão ser observadas ainda a especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca. Então, a Lei 866 diz que não pode indicar marca, mas também não diz que não pode nunca. Até porque, na própria lei, no artigo 7º, parágrafo 5º, ela vem falando uma outra situação. É vedada a realização de licitação, cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. Então vejam, realmente, a regra não indica marca. A regra é não restringir a competição. Porém, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. A administração pública vai ter que comprar ou contratar algo para atender a sua real necessidade pelo melhor custo-benefício. Nós vamos atrás da proposta mais vantajosa. O problema é que tem muita gente confundindo com proposta mais vantajosa com menor preço. E não é simplesmente assim. Primeiro, a administração deve estipular um padrão mínimo de desempenho e de qualidade, e aí sim, dentro desse padrão aceitável, nós vamos buscar o menor preço. Na prática, infelizmente, o que acontece às vezes? A administração pública não traça esse padrão mínimo. Seja por desconhecimento, seja até por receio. Se eu colocar isso, vai ter impugnação, vai ter pedido de esclarecimento. Ótimo, não tem problema. O que a gente tem que fazer é o quê? É com que o ato administrativo atenda realmente à legalidade. E a lei exige que a administração pública contrate com melhor custo-benefício, que a gente contrate a empresa que vai trazer o quê? A melhor solução para a licitação. E não simplesmente o menor preço. Então eu tenho um problema, a solução que eu vou buscar é aquela que melhor vai me atender. E às vezes pode ser que venha a restringir. Então, nós podemos indicar determinadas situações
marca, né? A própria jurisprudência já vinha falando isso há muito tempo, e a nova lei de licitações, ela trouxe isso de uma forma mais clara. Ela compilou o que a gente tinha na jurisprudência e trouxe aqui para o texto legal, como por exemplo no artigo 41 da 14.133, aonde diz que no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses. Então veja, a lei já determinou, disse ali que já pode indicar marca, desde que formalmente justificado. É aí que a gente tem que ter o cuidado. Para quê? Para não ter justificativa subjetiva. Por que colocou aqui? Porque aquilo é de qualidade. Por que indicou aquela marca? Porque ela é boa. Não, eu tenho que conseguir retratar que aquela especificação tecnicamente comprovada é a que vai atender a minha administração de fato. É isso que nós temos que colocar no papel e é aí que está a grande dificuldade. A nova lei trouxe de uma maneira mais esclarecedora isso aqui, como por exemplo, você pode indicar uma marca em decorrência da necessidade de padronização do objeto, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. Então veja, nesses dois casos aqui, situações de indicação de marca, por exemplo, para quê? Para atender ao que a administração pública já tem, seja na padronização, seja na questão de equipamentos que já funcionam daquela maneira e que talvez só produtos da mesma marca é que vão fazer rodar aquele determinado equipamento. Então, se for este o caso, a gente pode indicar marca também. Bom, além destes casos aqui, nós temos a linha C, que também podemos indicar marca quando essa determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. Aqui é a parte mais difícil. Aqui é onde existe uma grande dificuldade do agente público. Por quê? Porque qual vai ser o critério que ele vai utilizar para falar que aquela determinada marca é a única capaz de atender? Exemplo, você tem um produto no mercado, vamos colocar aqui na nossa vida particular. Sabão em pó. Detergente. Tem vários tipos de detergente, não tem? Tem. Todos lavam. Louça, por exemplo, não lavam? Sim, todos lavam. Ah, então quer dizer que eu só vou botar no edital detergente? Aí que está o erro. Não. Eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado. Eu tenho que demandar um certo tempo, uma certa análise. Para quê? Para eu poder pegar requisitos objetivos. E aqui eu dou uma dica. O estudo técnico preliminar te ajuda bastante nisso aqui. Eu vou dar um exemplo. Você, administração, quer comprar um detergente. Ok, você vai licitar detergente para determinada necessidade. No mercado, tem o detergente tipo A e tipo B. O tipo A, ele custa R$1 e lava 10 pratos. O tipo B, ele custa 2, é o dobro, mas lava 40 pratos. Qual que é o mais vantajoso? É óbvio que é o tipo B. Porém, olha o pesadelo. Como comprar isso por pregão, por exemplo? Ah, é impossível. Não é. É isso que eu quero mostrar para vocês. Por quê? O ETP, ele vai te trazer, ele vai te abrir os olhos para quê? Para que você consiga, primeiro, de fato, detectar a sua real necessidade. Que muitas vezes a administração pública nem sabe a real necessidade dela. Sabe que precisa de alguma coisa, mas não sabe exatamente ali, definidamente, o que ela quer, o que ela precisa. Bom, o ETP, além de te mostrar qual é a sua real necessidade, ele vai te abrir os olhos para as opções de atendimento a essa sua necessidade. Então ele vai te fazer o quê? Te obrigar a fazer uma pesquisa de mercado, que não é pesquisa de preço. Muita gente confunde pesquisa de mercado. Nós vamos analisar quais são as opções disponíveis para a nossa solução. Depois que a gente escolher a que melhor vai nos atender, é que a gente pesquisa quanto é que custa aquela solução, tá? Então o ETP vai te falar, olha, o seu real problema é esse e temos tais opções no mercado. E além disso, de te falar qual que é o seu real problema e quais são as soluções existentes no mercado, ele vai te ajudar a escolher o melhor custo-benefício. Porque não basta, eu quero lavar prato, eu vou comprar qualquer detergente? Não, ele vai te ajudar a escolher o detergente mais vantajoso, como neste exemplo. Você vai fazer a pesquisa de mercado e detectou, tipo A, lava 10 pratos, R$1, tipo B, 40 pratos, R$2. O que faz o tipo B lavar 40 pratos? Uma substância X em determinada quantidade. Ok, aí você fez essa pesquisa e verificou, olha, o detergente A, ele com R$1 lava 10 pratos, o outro com 2 lava 40. Então, na verdade, o tipo B é melhor. Eu vou colocar na descrição do meu objeto que o detergente tem que ter a substância X. É um direcionamento? É. Está restringido na competição? Está.
Mas está cumprindo a lei? Tá. Por quê? Porque a lei diz que nós vamos atrás da proposta mais vantajosa para a administração. E graças a Deus a nova lei ainda entrou nessa seara de falar do ciclo de vida do objeto. Então a gente não vai simplesmente naquele menor preço, o impacto inicial. Ah, eu quero o menor preço. Não. É onde a gente erra, é onde a gente peca. Eu tenho que traçar os padrões mínimos de desempenho e de qualidade. E o ETP vai me ajudar nessa indicação, por exemplo. Então aqui no detergente eu vou colocar, olha, eu quero detergente com substância X. Aí você faz junto com a pesquisa que você está fazendo de mercado, você detecta que só uma marca tem a substância X na composição. Ótimo, não tem problema. Você indicará esta marca, mas motivadamente. Por quê? Você está cumprindo a lei. Você está indicando a marca porque a lei diz que se for tecnicamente viável, se for tecnicamente indispensável, você vai ter que indicar determinada marca ou determinada descrição. Então, não fiquem com medo de direcionar. O que a gente tem que ter medo é de direcionar ilicitamente, ou seja, sem a devida motivação. Então, nesse caso do detergente, qual que é a proposta mais vantajosa? O detergente que tem a substância X. Por acaso do destino, só a marca tal tem essa substância X na composição do detergente. Pronto, tá lá. Vai ter impugnação? Vai. O pessoal vai questionar? Vai, mas você vai ter a resposta para aquilo. Então a administração pública não vai comprar o mais barato. Ela vai contratar a proposta mais vantajosa. Atendimento num padrão mínimo aceitável, com o melhor custo-benefício possível. Tá certo? Então, o ETP dica aqui ajuda você nessa linha C aqui a cumprir com o requisito que a legislação está exigindo. E outra hipótese também de utilização de marca que a nova lei trouxe é a linha D do artigo 41, inciso 1. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo, apto a servir apenas como referência. Olha o detalhe, ó, servir somente como referência. Aí aqui tem um erro também que às vezes a administração pública comete, que é o quê? Coloca uma marca X ou similar, mas esquece de colocar quais são os critérios objetivos de aceitação. Isso não pode faltar. Está aqui, súmula 177 do Tribunal de Contas da União. A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição. Então, eu tenho que dar uma definição precisa e suficiente do objeto. Eu tenho que ter o critério objetivo. Aí tem muita gente que faz o quê? Coloca, exemplo, caneta Bic ou similar, mas não coloca os critérios objetivos. Então, gente, atenção. Colocar uma marca como referência não exime a administração do dever de descrever os critérios objetivos para o aceite. Caso contrário, exemplo, uma empresa ganha com uma marca que não é a de referência do edital. O que vai acontecer? Na hora de você analisar aquela caneta, aquela caneta daquela determinada marca que não é a do seu edital, você não tem parâmetro nem para aceitar e nem para recusar. Ou seja, falta motivação do ato, o ato é nulo. Você pode perder sua licitação por causa disso. Então, indicou uma marca como referência, cuidado. Você ainda assim vai ter que ter o trabalho de buscar quais são os critérios para a aceitação de outras possíveis marcas. E só para finalizar, um último detalhe em relação à marca de referência, um outro erro. Tem gente que coloca, no exemplo aqui da caneta Bic ou similar, e até coloca a descrição, os critérios objetivos. Porém, inerente somente àquela marca de referência. Aí também não pode. Aí é um direcionamento ilícito. Por quê? Porque você não tem a motivação. A não ser que você tenha essa motivação. E se você tiver a motivação, não precisava de colocar aquela Bic como referência. Você já colocava só Bic. Não precisava de ser Bic ou similar. Porque se eu tenho justificativa técnica para somente aquelas descrições inerentes à marca Bic me atenderem, eu não precisava de colocar Bic ou similar. Eu colocaria somente marca Bic. Tá certo? Pessoal, espero que essa explanação tenha sido de grande valia para vocês aí que trabalham na área de licitação, para o fornecedor que se depara às vezes com editais de licitação, com marca ou com alguns direcionamentos, tá bom? Espero que possa ter ajudado vocês aí no dia a dia. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.